Boa noite, irmãos. É uma alegria, é um privilégio estar aqui. Eu quero dizer para vocês que eu tenho servido ao Senhor há mais de 20 anos como educadora cristã. Na verdade, eu tenho assim uma vivência cristã desde os meus 13 anos com a igreja. Eu fui trazida por conta de piquenique. Eu queria ir no piquenique da igreja presbiteriana e eu queria ouvir aquilo, eu queria ver aquilo que a minha colega tanto falava. E foi assim como Deus me pinçou, como Deus me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele utilizou esse recurso tão lúdico, tão na brincadeira, e de repente nós estamos aqui agora. Depois já numa caminhada cristã que esse ano completou 30 anos. E eu louvo a Deus, porque desde os meus 13 anos eu tenho ouvido essa graça maravilhosa. E desde que eu entrei na igreja, o meu desejo foi servir ao Senhor. E Ele me colocou no ministério infantil, assim, nos primeiros momentos que eu tive dentro da igreja. E eu amo. Eu falei que eu vou estar com 90 anos, se Deus me der uns 90 anos com saúde, eu vou estar com 90 anos com a bengalinha, ministério infantil, tia Janaína, cuidando dos bisnetos de alguém que eu já falei de Jesus. Então, assim, porque é um privilégio. É um privilégio. Quantos aqui são professores de criança? Levantem a mão. Quem não é ainda e vai ser. Eu estou esperando um monte de mãozinhas levantando. Porque é um privilégio. A proporção que nós estamos falando é de você trata com um adulto, você tem uma vida parcialmente dedicada ao Senhor. Quando você traz uma criança aos pés de Cristo, você tem uma vida inteira. O tempo que Deus vai dar de vida para essa criança, ela vai se dedicar ao Senhor. Eu cheguei com 13, eu já achei que eu cheguei no lucro, porque ainda estava ali no tempo bom de produzir, de usufruir dessa bênção. Mas eu gostaria de ter chegado na infância. Eu louvo a Deus que a minha filha tem esse privilégio. Vamos estar orando para nós darmos início realmente à palestra, né? Acabou de passar uma criança ali dando um tchauzinho, porque porque a gente hoje, nós tivemos o privilégio de estar com as crianças. Hoje eles estão passando e dando tchauzinho. Tia, não tem coisa melhor que isso? Não tem. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. Vamos orar. Pai amado e querido, novamente estamos na Tua presença, Senhor, porque o Senhor sabe que eu sou vaso de barro, não tenho nada em mim para oferecer. Eu tenho que testemunhar o que o Senhor tem feito através da minha vida, o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu tenho que me alegrar nessa constante alegria de estar contigo. E de mais do que isso, levar o Evangelho do Senhor para os coraçõezinhos das crianças. É uma maravilha, é uma alegria, não tem como explicar isso, Senhor. E eu quero pedir que eu possa transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para cada um que está aqui. Para cada um que não é ainda professor de criança, mas que pode ter o despertar desse ministério. Para cada um que já é professor de criança e possa, Senhor, se aprimorar e desejar ainda fazer mais para a Tua obra, em nome de Jesus, amém. Amados, nesse trabalho de hoje, eu trouxe, porque eu tive uma oportunidade de trazer poucos recursos e ainda assim eu senti que as pessoas tiveram um desejo de mais e mais. Eu tenho uma gama de ideias. De repente a gente poderia planejar de estar voltando aqui só para fazer oficinas de ideias, coisas que eu fui vendo ao longo desses 30 anos nessa caminhada. Eu sou a pessoa curiosa. Hoje eu já estava maquiando com a minha amada irmãzinha ali, eu não lembro o seu nome, amada, perdão. A Carol já estava me ensinando uma técnica nova. E eu estava trocando com ela figurinhas de uma técnica que eu aprendi de pintura de rosto. Porque eu sou essa pessoa curiosa, eu vou atrás, eu procuro, eu gosto de técnicas, eu gosto de aprimorar. Eu não chego nunca para as crianças de mão vazia. Eu sempre tenho alguma coisa nas mãos, porque elas têm essa necessidade na ludicidade, porque a ludicidade, o aprendizado através da brincadeira, entra no universo infantil de tal forma que ele entra naquilo e ele tem um acesso maior ao seu desenvolvimento cognitivo.
ao desenvolvimento da sua mente através da brincadeira. Então, eu sempre vou trazer um monte de coisa. Hoje à tarde, eu tirava uma coisa, colocava outra, porque eu acho que a criança se envolve e aquilo traz para ela um aprendizado muito maior. Mas aqui, a minha proposta, eu vou também colocar algumas coisinhas aqui para vocês, mas a minha proposta principal é despertar o coração de vocês para entender o propósito maior da vida de cada um de nós. Nós temos um propósito lindo, grandioso, e nós devemos focar nesse propósito, porque é uma ordenança de Deus, e nós não podemos nos perder com isso. Então, sem mais delongas, nós vamos tratar sobre levando os filhos. Ali no caso, eu dei essa palestra, eu acho que eu balancei a mesa. Eu dei essa palestra para pais, mas eu posso colocar aqui, levando os alunos, levando as crianças que estão sob a nossa responsabilidade, a ter uma visão da glória de Deus. Como vocês podem ler ali, é uma adaptação de uma conferência, e outra coisa que eu quero despertar em vocês. O Ministério Fiel, da editora Fiel, eles dão acesso a todos os congressos que já houveram até hoje, via vídeo, áudio, da maneira como você preferir. E você, se fazendo inscrição no www.ministériofiel.com.br, você pode estar tendo acesso a esta palestra falada por Ted Tripp. Eu até me estremeço, assim, a Janaína é ousada, né? Ela vai adaptar a palestra dela no Ted Tripp, mas é servo de Deus como eu creio que ele não se importa que eu compartilhe, até mesmo que eu desperte em cada um aqui, para estar buscando pensadores como esse homem, servos de Deus, usados para ministrar sobre o coração de vocês. Porque no dia que eu ouvi, eu estava com esse áudio, ouvindo e lavando louça, porque eu faço muito isso. Eu baixo áudios, vou lavar louça, eu coloco o áudio ali, tanto da faculdade como esses áudios assim com palestras, ministrações, e Deus fala muito ao meu coração, principalmente com homens como esse homem, servo de Deus. E ele fala, ensinando as crianças a ter uma visão da glória de Deus. Mas como assim? Ensinar as crianças a ter uma visão da glória de Deus. É um propósito bíblico. Eu já vou entrar em vários textos bíblicos, e o primeiro deles é a base dessa mensagem de hoje. Mas como eu quero tratar primeiramente com vocês, vou chegar lá nesse texto principal, Salmo 145, mas por enquanto eu vou dar uma introdução. Os nossos alunos, eles têm que entender de forma bíblica que eles foram criados para glorificar a Deus. Por isso eles têm que ter essa visão da glória de Deus. Nós, quando falamos às crianças do Evangelho, da Palavra de Deus, o principal foco nosso é livrar a alma das crianças da condenação eterna que foi nos legado por Adão por conta do pecado. Nós, como pecadores, como recebemos toda essa herança, Adão trouxe para nós toda essa questão, e nós estamos aí, todos nós, todo ser humano está caminhando a passos largos para a perdição eterna, para a condenação eterna no inferno. E nós queremos livrar a alma das pessoas, nós queremos ir evangelizar e falar, e a gente foca muito nesse livramento que Deus nos dá. É muito necessário, é preciso alertar desse perigo, desse mal, desse terror. E a gente não pode deixar de falar. Hoje em dia fala-se muito de, olha, não é muito correto você falar de condenação. Ao invés de pecado, fala assim, uma coisinha má. Ao invés de perdição, você fala assim, você está no erro. Você tem que tomar cuidado, por quê? Porque é real. A palavra de Deus, quando ela fala sobre condenação e salvação, ela está falando de algo que é real na vida das crianças, na minha vida, não importa a idade. Isaías 51 fala, nós somos pecadores, nós somos pessoas que nascemos em pecado. O Salmo 32 fala que nós temos em nós, é como chega a doer no osso, esse pecado que me consome desde a infância.
Então não devemos negligenciar. Mas isso toma de tal forma a cabeça de quem evangeliza as crianças, que a gente esquece que o porquê eu evangelizo não é maior do que o para que eu evangelizo. Você fala assim, mas peraí, como assim? Eu evangelizo uma criança, eu levo o evangelho, a palavra do Senhor para as crianças, porque ela é pecadora como eu, carece da glória de Deus, Romanos 3, 23. Precisa ardentemente dessa palavra de salvação. Mas o para quê? Para que nós nascemos? Para que fomos criados? E para que Deus mandou Jesus? Para nos reconciliar com Ele. Porque Ele nos criou para ter amizade com Ele. Criou o homem para comunhão. Eu fico pensando no Adão. Todos os dias que Deus passava por aquele jardim do Éden, ele corria para perto do Senhor. Naquele dia em que Eva e Adão resolveram, concordaram e fizeram a terrível escolha pela desobediência, por comer do fruto, eles perderam imediatamente a comunhão com Deus. Porque assim que Deus chegou na virada do dia, naquele jardim, onde estava Adão? Foi recebê-lo? Estava onde? E Deus chamou Adão. Ele falou assim: onde você está? Que não veio me receber, que não está aqui do meu lado, que não veio ter comunhão comigo. Ele falou: eu vi que eu estava nu e eu me escondi. Quem fez você saber que você estava nu? Você desobedeceu. O momento, a ruptura que teve ali é com a comunhão. Então, mais importante ainda do que pensar na salvação eterna das nossas almas é lembrar que o propósito para o qual nós fomos criados é para ter comunhão com Deus. Essa comunhão foi rompida no pecado. E é isso o propósito maior da vida de uma criança, da minha e da sua. É ter amizade, comunhão, é ter essa delícia, me deliciar. Agrada-te do Senhor. E a satisfação do desejo do coração vem porque eu conheço meu Senhor. Eu sei o que Ele quer. A vontade dEle, segundo Romanos 12, é boa, perfeita e agradável. Como que eu não vou me agradar do Senhor e ter os meus desejos satisfeitos do coração? O desejo do meu coração é ter comunhão com Ele. Vê como tudo é explicado dentro da comunhão com Deus? Tudo na Bíblia volta para comunhão. Comunhão, 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 comunhão. Perdeu comunhão, o pecado é perda de comunhão. Tanto que quando você, depois de lavado e redimido pelo sangue de Jesus, você peca, você pede perdão para voltar a ter um sussurro. Vamos ouvir mais alto? Comunhão. Se eu perco essa comunhão, se eu perco essa visão, nós vamos entender que eu perco tudo. Eu fui criado para glorificar a Deus. É um mandamento mais importante. Fomos feitos para enxergar a glória de Deus. Pode voltar um pouquinho só. Fomos feitos para reagir a essa glória. Maravilhados. Maravilhados. Vocês têm ideia do que é isso? É esse o propósito que eu quero trabalhar conosco hoje, que eu já aprendi com o TED Trip, e nós vamos poder aprender e compartilhar. Então, segundo o próximo slide, fomos criados para sermos adoradores, e não existe outro ser que tenha a capacidade de ficar maravilhado diante das coisas que vêm. Não existe. Me diz aí, quantos aqui já viram algum documentário de pinguins? Vocês já tiveram essa oportunidade? Vocês já viram o mergulho deles? Eles entram dentro da água, eles podem vir no embalo que for. Vem deslizando ali no meio do gelo, de repente, ele entra na água. A gente, que se fizer um mergulho desse, o que a gente faz? Os vizinhos que estão do lado levam banho junto, né? A gente, quando entra na água, a gente dá banho 2, 3, que se atreve a ficar no raio de pelo menos 1 metro ao nosso redor. Os pinguins entram, mergulham com rapidez e numa profundidade e numa agilidade
não levanta uma gota de água. Mal dá aquela ondinha na água. Vocês já viram, por um acaso, algum pinguim na beira daquele lago congelado fazer assim? Nota 10! Vamos levantar as plaquinhas? 10, 10, 10, 10. Já viram algum pinguim fazer isso? Não? Já perceberam quantas maravilhas a natureza mostra pra gente? E os animais da mesma espécie? Alguém conhece um ursinho polar que tem uma fotografia do grande urso polar na sua caverninha? Não? Não, nunca foi encontrado nada assim. Porque só o ser humano é criado com a capacidade de admirar e de se maravilhar com coisas lindas. Só nós somos criados assim. E essa capacidade é o que nos faz, foi criada pelo Senhor para que nós nos maravilhássemos com a sua criação. Alguém um dia virou para mim e falou assim: eu não acredito que no meio de bilhões de estrelas nesse universo só exista vida na Terra. Que inutilidade, que coisa. Falei, pera aí um pouquinho. Você sabe que Deus cria as coisas com propósitos que nós desconhecemos? Porque Romanos 11:36 diz: ó, profundidade da riqueza. Quem deu a ele depois recebeu? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11 termina dizendo assim: porque Deus criou essa quantidade absurda de estrelas para que nós soubéssemos que é uma quantidade absurda, para a gente ficar assim, e Ele sabe o nome de todas elas. Alguém já teve a curiosidade de ver dimensão de planetas versus estrelas? Vocês já viram isso na internet, no YouTube? Você começa com o planeta Terra versus Marte, aí vai colocando, aí de repente coloca Marte versus Saturno, o planeta Terra versus Saturno, e o negócio vai crescendo versus o Sol. Aí você fala, agora o Sol é estrela, nossa estrela, centro do nosso sistema solar. Aí quando ele é colocado perto da Aldebaran, você fala assim, virou um pixel perto de uma bola gigante, virou um grão de areia perto de uma estrutura dessa igreja. É como uma areia perto da estrutura dessa igreja, em dimensão, de tamanho. E você fala, mas ela é a maior que tem. Não, ela é uma das medianas. Você vai crescendo, crescendo. Dá uma olhadinha no YouTube. Dimensão, a questão da proporção da dimensão. Você vai ficar maravilhado de saber que o nosso Sol é uma coisica no meio do universo. E que a Terra não é nada perto do Sol. E Deus criou tudo isso para a gente fazer assim. Quão grande é o Senhor a quem nós servimos. Porque diz que Isaías fala que Ele junta as estrelas na palma da sua mão, como uma concha. E aí, esse Deus maravilhoso me criou para relacionar com Ele. Muda totalmente a visão de louvor, a visão de evangelismo, a visão de entender a palavra de Deus. Você põe isso para a criança, você ensina para ela que ela tem que se maravilhar, que ela tem que ter o caráter dela moldado, que o caráter de Jesus ela deve ter, que ela deve ter a visão da glória de Deus. E no caráter de Jesus, uma das coisas que Jesus mais fazia, uma das características mais fortes de Jesus, quem sabe qual era? Uma das coisas que Ele mais praticou quando estava aqui entre nós. Comunhão. Ele buscava o Senhor. Não importa a multidão que estivesse perto dele. Ele tinha como característica para tudo. Não importa a multidão que me cerca, não importa quem está ao meu redor, eu vou falar com meu Pai. Então, quando eu peço, molda em mim teu caráter, eu quero ter vontade de estar perto do meu Deus. Eu quero buscar ao Senhor. Então, esse mandato é para que nós tenhamos assim crianças que cresçam procurando diariamente algo que faça vibrar o seu coração, mas que não seja as coisas deste mundo, seja o Senhor. Por quê? Porque nós somos pessoas criadas para adorar. É isso que nós falamos. O que acontece com criaturas que foram projetadas para serem imagem de Deus e deixam de adorar esse Deus? O que acontece com uma pessoa assim? Ela foi criada, ela tem o instinto de maravilhar-se, correto? Ela tem essa essência
de comunhão, de busca, de algo que ela se maravilhe, que ela fique envolvida. A criança tem aquele desejo de algo novo que deixa ela maravilhada. Se ela não tem a Deus para maravilhar-se, ela vai buscar nos ídolos. Se eles não estão adorando a Deus, vão se prostrar diante de ídolos. Aí você fala assim, mas espera aí um pouquinho, na minha casa não tem ídolos para serem adorados. Você está enganada, não tem um poste ídolo, não tem nenhuma imagem diante da qual ela se prostre. Então, você está enganado. Mas só que preste atenção, os ídolos eles são mais sutis do que se possa imaginar. A questão do ídolo, ele é colocado como uma figura concreta. Mas muitas coisas abstratas na vida da criança têm um poder maior do que uma coisa concreta. Quer ver? É preciso tratar o coração, porque adorar e louvar são coisas que o Criador sempre colocou no nosso coração. Se você não está buscando agradar a Deus, você está tendo um comportamento que é pecaminoso diante do Senhor, que é adorar a ídolos. E comportamento a gente não trata na área de comportamento. Já vou colocar isso para vocês. Sabe aquela árvore que foi plantada num terreno ruim? E você fica tentando tratar as folhas dela? Você pode jogar o que você quiser na folha dela. Ela está num solo ruim. Então, se você quer tratar uma criança que está com um ídolo no coração, você vai ter que tratar ela no coração, na área do coração. E o que tem no coração de uma criança que tem que ser tratado? Quais são os possíveis ídolos que estão dentro do coração da criança que são sutis? Um ídolo que a criança pode nutrir: poder ou influência. Sabe aquela criança que quer mandar em todo mundo? Tem que fazer o que eu mando? Você vai fazer o que eu mando. É uma idolatria dela. Tudo aquilo que é posto no seu coração, que toma o lugar principal, que é aquilo que, se for retirado, você faz até assim. Está dando palpitação, está dando taquicardia, eu estou sentindo falta daquilo, eu não consigo nem dormir direito. Cuidado. Isso é um ídolo. Se você está assim pela pessoa de Deus, você está no caminho certo. Se você não está assim pela pessoa de Deus e alguma coisa tira o seu centro, tira a sua atenção, preste atenção que você pode estar nutrindo no seu coração algo que está tomando lugar que é de Deus. Aí você tem que parar, pedir perdão e romper com aquilo, na raiz daquilo. Então, sabe aquela criança que busca influência? É o desejo de controlar todos à sua volta. Isso para ela é um ídolo. Se ela não tem isso, ela não está feliz. Um ídolo é tudo aquilo que satisfaz, que finge satisfazer o coração no lugar do que ela precisa de verdade, que é Deus. O vazio que tem no coração do homem busca por satisfação. Se ele não encontra Deus, que é a verdadeira satisfação da vida dele, ele vai tentar satisfação em outras coisas. Então ela busca satisfação em controlar os outros. Mas eles vão fazer o que eu mando. Nem que eu saio do choro para a ira. Mas eles vão fazer o que eu quero. Outro ídolo que pode acontecer: orgulho e performance. Eu sou melhor do que fulano. Eu sou melhor do que o meu coleguinha na hora de correr. E eu jogo isso na cara dele o tempo todo. E eu me baseio nisso na minha satisfação. Minha satisfação é: eu sou melhor do que você nessa área. E eu me desponto. E a professora me dá a estrelinha dourada. Tim, aquela coisa assim, né? Isso não é uma coisa que está... Entendam que o ídolo pode ser uma coisa boa. A criança está atrás de melhorar, ser um bom aluno, de trabalhar para poder ter um bom trabalho. Mas ela desfoca o simplesmente fazer um bom trabalho para... Faça um bom trabalho para ser o centro das atenções. Eu não faço um bom trabalho porque eu quero agradar ao Senhor. Eu faço um bom trabalho porque eu sou o melhor sobre você. Isso é um ídolo que a gente tem que tratar no coraçãozinho das crianças. Outra coisa que nós temos que tratar: posses de coisas. Eu só satisfaço meu coração quando eu compro aquele brinquedo novo. Tem um brinquedo novo, é legal. Tem uma coisa nova, é legal. A gente gosta de uma bolsinha nova, a gente gosta de alguma coisa assim. Mas quando aquilo é o foco da criança e ela tem um brinquedo, ela já está pensando no próximo que ela vai comprar, vigie.
Ela acha que possessões é que vai dar satisfação para o coração dela. Ela se satisfaz em possuir coisas. Então, os ídolos são muito sutis. Temor dos homens, ou o desejo de ser aprovado pelos homens. Sabe aquela criança que quer ser agradada, porque todo mundo tem que aceitar ela, e ela vive com medo do jeito como as pessoas vão... O que vão achar dela? Ai, ele não vai mais querer falar comigo. Ai, tal coisa. Isso daí é um ídolo, porque ela quer agradar para ser agradada. Se eu agradar, ele vai me agradar também. Então, eu não posso dar a menor chance de desagradar meu amigo, porque eu vou ter retorno. Desejo de aprovação dos homens é um perigo tremendo. Agora, se eles estão dessa forma, o que nós temos que fazer? Pode passar, por favor. Nós temos que ensinar as crianças sobre o verdadeiro sentido da vida delas. Sobre o que verdadeiramente deve satisfazer os seus corações. Agora eu vou começar com esse texto bíblico, já está projetado ali, mas eu gostaria de pedir... Pastor, me cita um nome aí para poder ler em voz alta o texto. Lucas. Lucas, ele gosta de você. O pastor também gosta de você. Os pastores têm um quê especial com o Lucas, que o meu marido hoje pôs ele para tocar uma música que ele nunca tinha ouvido na vida. Então eles amam você. Pode estar fazendo a leitura do Salmo 145, de 1 a 6, que é o que está. Tudo bem. Melhor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Especificamente o que está grifado. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Vamos analisar esse versículo? Primeiro que ele é um louvor perfeito, né? Esse Salmo 145, leia ele todo em casa. Ele é lindo. Ele é, assim, o propósito maior para o qual nós viemos. Agora ele diz assim: uma geração, eu, louvará outra geração, as crianças, as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Então, o que está acontecendo ali? Enquanto eu louvo a Deus, estou ensinando as crianças a também louvá-lo e admirar os seus poderosos feitos. Eu estou levando a criança a voltar a ter um desejo ardente de maravilhar-se com o Senhor. Minha geração, sua geração. Isso daí é um mandato. Eu não estou vendo ali. Pode ser que uma geração louvará outra geração. Ou não estou vendo também um assim. Se você quiser, você pode ser a geração que louvará outra geração. Não, ele está dizendo assim: vocês louvarão e vão ensinar a próxima geração a louvar também pelos poderosos feitos que Deus faz. Então, para você conseguir ensinar a visão da glória de Deus para as crianças, tirar delas esse desejo de buscar se maravilhar com as coisas deste mundo, exercer aquilo que foi criado pelo Senhor para a glória dele, e que está sendo exercido para coisas mundanas, coisas deste mundo, coisas que rodeiam a vida da criança. Para você mandar isso para o foco verdadeiro, você tem que louvar. Primeiro você louva e se admira. Se você não se admirar, você não vai ensinar. Se você não souber fazer, você não vai ensinar. Ninguém ensina. Que alguém aí nunca fez pão na vida? Caseiro? Levanta a mão para mim, por favor. Alguém nunca fez pão caseiro aqui? Povo prendado. Nossa, eu levei um susto. Vou na sua casa essa semana para aprender a fazer pão, tá bom? Pode ser? Você me ensina? Olha que pânico.
Agora pergunta para a irmãzinha, quem faz pão caseiro aqui? Essa semana eu vou na sua casa aprender a fazer pão caseiro. Nossa, ela já fez assim, ó. Nem ficou vermelha. Porque ela sabe. E ela passa. Porque ela aprendeu. E ela compartilha. A nossa tarefa como educadores está no versículo de 4 a 6. Porque meditarei, você, professor, se não meditou no esplendor da majestade, nas maravilhas, não fala do poder dos seus feitos tremendos, não conta da grandeza de Deus, não espere que seus alunos façam isso. Se você não é um adorador que se satisfaz na graça de Deus, do Deus que olhou para mim e falou assim, a Janaína tem no interior dela como que um trapo que envolve tecidos apodrecidos de pus. É isso que Isaías fala, que... Me ajuda, marido, agora fugiu. O profeta que fala sobre os trapos de imundícia. Isaías 64:6. Ele fala que o nosso pecado é igual aquele paninho que envolve a ferida de um leproso, cuja carne está podre. Eu era assim para Deus. Ele olhava para mim e via isso. Falava assim, essa carne podre, meu Pai. Jesus olhava para a gente e falava assim, Senhor, eu vou morrer por essa carne podre. E ele veio e morreu. E ele não era uma pessoa qualquer. Ele era o santo Deus, criador dessas estrelas que eu acabei de falar para vocês. O Deus que conta as estrelas e sabe o nome delas, e ele não usurpou ser igual a Deus. O próprio Senhor veio morrer. Filipenses 2 fala que Jesus, ele deixou toda a sua glória, veio para morrer por mim, que era uma carne podre, para me fazer pura, santa, sem mácula. É isso que tem que ser passado para as crianças, com esse ardor, com esse fervor. Porque no dia que elas admirarem isso, as coisas que eles admiram, os ídolos que eles admiram, e vão falar, gente, ultimamente anda difícil até acompanhar os ídolos das crianças. Porque antigamente era assim, desenho animado, filme, agora é assim, youtuber. Que isso? Quantos existem? São uns milhares aí. E quem são eles? São pessoas comuns que geralmente até ensinam você como queimar uma geleca, como encher o seu irmão, cobrir seu irmão de geleca, como cobrir seu carro com geleca. Você fala assim, o que ele tem para ensinar para essas crianças? Como pegar o dinheiro do seu pai, torrar com um monte de coisa sem sentido, para você ser um sensacionalista que ganha poder. Todo mundo já sabe que eu estou falando do Resende. Residência não. É o nome que ele imitou, né? O Resendível. E outros. Eu não tenho nada especificamente contra ele. Eu tenho contra as crianças terem eles como ídolo. E a coisa está crescendo de tal maneira que agora é assim, uma pessoa vai lá, monta um canal no YouTube, tem 5 mil, daqui a pouco tem 10 mil, tem 100 mil inscritos, daqui a pouco tem 1 milhão, daqui a pouco as pessoas estão chorando porque encontraram um fulano de tal. Tem ideia do que é uma criança chorar em desespero porque encontrou um camarada que faz um vídeo sem graça sobre a queima de uma moeba na garagem da casa dele? É isso. É esse o ídolo que as crianças estão correndo atrás agora. Então, se a gente não ensinar eles os poderosos feitos do Senhor, ele vai correr atrás desse tipo de coisa. Então, colocar a glória de Deus diante dos olhos das crianças faz as crianças entenderem quão maravilhoso Ele é. Muda para a próxima, por favor. Salmo 4. Outra pessoa para ler, pastor. Cristina, por favor. Oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. O versículo 7 fala assim, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. A gente fala assim, legal. Vai viver na época do autor, do salmista.
Era uma época em que não tinha supermercado. Tinha um mercado, mas não tinha um supermercado disponibilizando a hora que quisesse a comida na quantidade que a gente consome aqui. A gente tem uma ideia de consumo muito diferente do que era antigamente. Já na época dos meus avós, quando se falava de consumir algo, a pessoa planejava um ano inteiro para ter uma possessão, uma posse. Hoje em dia a gente vai lá, pega cartãozinho de crédito 15 vezes. Vai no supermercado, compra em quantidade. Esses dias para trás eu vi uma pessoa falando, uma menina da Venezuela falando que ela estava tão maravilhada, não, de Cuba, perdão, de Cuba. Ela falando que em Cuba eles vão no supermercado e eles querem comprar pão. É um pacote de pão aberto, que alguém enfiou a mão, retirou uma parte daquele, porque ninguém lá tem direito a levar um pacote de pão só para ele. É uma coisa limitada. Aí ela chega lá, aquela embalagem aberta, a pessoa vai lá, pega aquela quantidade de pão, embala ali do jeito que der e leva para casa. Ela falou que na hora que ela chegou nos supermercados do Brasil, que ela olhou e falou assim, as embalagens estão invioladas. Eu posso levar o quanto eu tiver dinheiro para comprar, não tem um limite? Desde que eu tenha dinheiro para pagar? A gente não tem ideia do que é isso. Esse salmista tinha ideia do que era fartura e faltura. Essa palavra não existe, mas eu quero fazer só um trocadilho para fazer graça. A escassez e a fartura. Porque se a colheita estava boa, eles comemoravam, porque naquele dia eles iam se fartar de comer, e iam poder armazenar, para poder ter para o ano, no tempo do inverno. Mas se por um acaso a colheita deu errado, meu irmão, era choro, desespero. Agora ele falou assim, eu tenho muita alegria quando a fartura de cereal, quando a gente faz aquela colheita, uau, que colheita foi essa? Tem nem celeiro para poder guardar tudo. Mas a minha alegria no Senhor é maior que isso. Quando o salmista falou isso, ele estava usando uma expressão de extrema euforia e alegria, e ele falou, isso daqui, considerei nada perto do que eu sinto quando eu estou na presença do Senhor. Por isso é que em paz eu me deito e pego no sono, porque Deus cuida de mim. O Senhor sobre nós levanta a luz do teu rosto. Olha isso. Olha o brilho dessa palavra, olha a riqueza dessa palavra que está na nossa mão, para a gente virar para as crianças e falar assim, crianças, vocês têm ideia do que é admirar? Eu vou contar para vocês. E eu só estou nos Salmos. Se a gente pegasse outros, ia ser maravilhoso. Consegue compreender o tamanho da glória de Deus? Você tem que passar isso com devido entusiasmo. Você tem que entender que não há maior prazer. Não há um prazer maior, não há satisfação maior, não há o que faça o meu coração ser preenchido. A satisfação do meu coração está em Deus, na glória de Deus, no visualizar esse Deus maravilhoso que criou. Eu falo para as crianças lá na escola cristã, esses dias para trás eu tive uma reação fantástica. Eu dou aula do maternal ao 5º ano. Olha que privilégio, a cereja do bolo. Eu tenho uma alegria. Eu às vezes, eu estou fazendo faculdade junto, tem dia que eu estou quebrada. Na hora que eu chego lá, que uma criança me abraça, fala assim, oi, tio, já... Parece que deu assim um gás de 200 mil volts. A mulher assim, agora eu estou pronta, vamos lá. E quando eu tenho a oportunidade de falar para as crianças que nós não devemos perder a nossa comunhão com Deus, e que Deus, o Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, para escutar minha oração. Você já parou para pensar nisso? Ele criou tudo. É Senhor. Se Ele falar, tudo é aniquilado. Na sua voz Ele disse, haja luz e houve luz. Deus disse, poder da palavra. Palavra de Deus. Nós estamos diante dela. E quando esse Deus tão poderoso para ouvir a mim, eu falo para as crianças, não é possível que vocês pensem que é mais divertido e mais interessante cochichar com o coleguinha do lado e cutucar. Eu tive a oportunidade também de contar no Dia dos Pais a história de Jó.
E eu aproveitei muito aquele momento da chegada de Satanás diante de Deus, junto com os filhos de Deus. Porque eu virei para eles e falei assim, presta atenção na postura do diabo. Ele não abre a boca enquanto Deus não fala com ele. Porque quem pergunta primeiro é Deus. Ele chegou e ficou quietinho no canto dele. Quando Deus vira para ele e fala assim, de onde vem? Ele fala, de rodear a terra. Viste meu servo Jó? Homem íntegro e reto. O diabo até ali não tinha se pronunciado, gente. Ele não chegou fazendo bagunça, não. A reverência e o respeito do diabo são uma coisa assustadora perto da irreverência que nós temos tido em alguns cultos. Diante da irreverência do momento de oração. E a gente tem que falar isso para as crianças. Eu falei isso. Juntou isso com aquilo que eu tinha falado sobre a maravilha de que o Criador do Universo para me escutar. Esses dias eu tive uma experiência e falei assim, vamos orar na quadra? Entenderam? E não só eles fizeram o silêncio, porque o silêncio pode ser um silêncio enganoso, mas eu, como professora, acabei abrindo o olho e falando assim, deixa eu olhar para ver se estão mesmo orando, porque outra tia que estava fazendo oração, estavam realmente voltados para aquele momento. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes, Deus é detalhista. Presta atenção no desenho, no design de um lírio. Presta atenção no design da asa de uma borboleta. Nos detalhes de uma nuvem colorida de laranja que dura 15, 20 minutos no entardecer de um sol. Deus gosta dos detalhes, então a criança tem que ser apresentada a isso também. Deus não vai abrir mão de você prestar atenção, de você participar de coração. Você não vai abrir mão porque isso é importante para a sua vida. Isso vai trazer luz e vai te ensinar o que é Deus e como você deve adorá-lo. Então nós temos fome e sede profunda de satisfação que só é encontrada na glória de Deus. E a vida se encontra em conhecê-lo. Nós fomos criados para nos alegrar nele. O momento de oração não é um momento tedioso. Não é uma pessoa falando e eu tenho que ficar calado. É um momento de voltar meu pensamento para esse Deus grandioso que eu não merecia, mas porque Cristo Jesus me deu livre acesso a Ele, e Ele, quando olha para mim, vê a imagem do seu Filho em mim, Ele me ouve. Tem que encher o coração isso aí. Não é pequeno, não. A gente não pode se acostumar a vir à igreja, não. Cuidado, viu? Isso é um perigo que eu já passei por isso. Teve uma época que eu estava vindo meio que no automático. Chegou domingo, senta, ouve, levanta, faz o trabalho das crianças. Um dia eu caí a ficha e falei assim, peraí, ligado no automático, por quê? Olha o Deus grandioso que a gente serve. Porque Ele não fez parecer uma manifestação parecida com fogo de artifício aqui, mas eu vou falar que não houve uma manifestação poderosa de Deus no culto? Deus age da maneira como Ele quer, na hora que Ele quer, em quem Ele quer, e Ele está presente aqui agora. E Ele está vendo essa serva aqui, fraca, frágil, falando da glória dEle, e Ele está me capacitando, porque eu não sou capacitada em mim. Se eu estivesse falando de mim aqui, gente, que pobreza. Glória a Deus que eu não estou falando de mim. Convém que eu desapareça aqui, que vocês consigam pensar só na glória de Deus. Não pensa na Janaína, não, mas só na glória de Deus. Continuando, Salmo 17. Mais uma pessoa pode ler, por favor? Alguém, voluntariamente, ou eu posso falar o nome? O pastor vai falar o nome? Fernanda. Ai, que bom, pastor. Fernanda? Com a tua mão, Senhor, os homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches os teus tesouros, e quais se fartam de filhos, os que lhe sobram deixam os seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém. Esse homem, esse texto, está falando que a minha satisfação, a minha busca plena é estar no Senhor. Vocês já viram como esse tema se repete?
Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, e quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Só o fato de Deus ter me criado em imagem e semelhança nos dá essa tremenda satisfação de vermos a semelhança com que Ele nos criou. Sua imagem conforme a sua semelhança. E essa imagem e semelhança, essa capacidade de se maravilhar, de se comunicar, de buscar, de desejar, de romper com o que está errado, porque Deus me orientou, porque eu pensei, porque Deus me deu capacidade de, com a minha mente, com o meu coração, desejar, não só uma coisa no automático. Deus não te criou para querer estar com Ele no automático. Deus te criou para desejar estar com Ele. Então, isso transcende essa busca que as pessoas têm lá fora. Os homens mundanos, cujo quinhão dessa vida e cujo ventre tu enches com os seus tesouros, ou seja, estão satisfeitos com os seus carrões, com as suas mansões, e Deus permite isso, que eles venham se satisfazer com essas coisas deste mundo, ó. Porque na verdade eles ainda não entenderam que Deus cuida dos seus filhos, dando uma satisfação que nada físico, nada de poder pode dar ao homem igual. Satisfação de ter relacionamento com Deus. Agora, pode passar, por favor. Mais um salmo. Alguém mais para ler? A Flávia. A Flávia. Flávia, querida, por favor. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu reino. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aí você pensa, mas começou do versículo 4, né? Aí que ele estava num parque de diversões, ele estava no parque, ele estava brincando. Quem teve a curiosidade de dar uma olhadinha antes aí, o Salmo 4, ele está contando uma coisa totalmente avessa às figuras que eu usei aqui. Responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tens me aliviado. Tem misericórdia de mim. Os homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Ele estava no meio de um cenário de guerra. As pessoas estavam vindo contra ele para destruí-lo. E ele fala, uma coisa peço ao Senhor. Aí você fala, ele vai pedir. Senhor, manda uns soldados assim, do tamanho de Golias, armado até os dentes, um Schwarzenegger e um Rambo e um exterminador do futuro aqui, um de cada lado, e me ajuda a vencer esses inimigos que estão aqui na minha frente agora. É isso que ele pede? No meio da angústia, no meio da perseguição, no meio de um conflito de guerra, ele fala assim, uma coisa peço ao Senhor. E fica todo mundo assim, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão. E aí eu fico com júbilo, cantando para Deus. No meio da tribulação, Ele queria cantar. Eu tenho uma situação específica assim, que eu vou compartilhar aqui. Em 2001, meu marido e eu ainda não tínhamos a Ana, e nós passamos por um acidente de carro. Ele quebrou o acetábulo que encaixa a cabeça do fêmur. Ele teve embolia pulmonar, 2 embolias em questão de 36 dias. Um pneumologista pegou ele para estudo de caso. Foi interessantíssimo. Eu falei, nossa, a coisa foi séria. Foi muito sério. E uma coisa que eu sentia o desejo de fazer, que quando eu orava ao Senhor, Deus punha no meu coração, era, você vai me louvar. A um ponto que teve um dia que teve uma situação que foi até constrangedora. Eu coloquei uma música de louvor. E eu estava tão angustiada que eu precisava de uma coisa mais alta do que eu estava pensando.
Coloquei uma música de louvor bem agitada, bem alta, e nós temos um sobrinho que tem quase a idade do meu marido. Ele está agora com uns 38 anos. Então ele... Denunciei. Aí ele chegou lá, assim, sabe aquela cara pasma, assim? Ele bateu na porta da minha casa e eu estava lá, cantando, louvando ao Senhor em alta voz. Ele olhou e falou assim, gente, meu tio está morre no hospital, a minha tia é louca. Não basta ele ter casado com essa mulher goiana lá do outro lado, não pegou alguém do sul de Minas, ainda vai me pegar uma louca lá de Goiás? Onde que vou arrumar uma dessa? E ele olhou assim para mim, e eu tive que explicar para ele. Falei, olha, Deus me pediu louvores. E não foi uma coisa assim extraordinária. Eu fui sentindo no meu coração conforme eu lia a palavra, conforme eu orava, e eu estava louvando pelo que Deus ia fazer de livramento. E se Ele não fizesse, Ele é Deus. Eu louvaria do mesmo jeito. Eu agradeço a Deus porque Deus me deu o livramento, e meu lindo esposo está aqui comigo agora. Mas, se Deus não tivesse me dado livramento, eu louvaria pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Mas Deus, naquele momento, me ensinou a louvar no momento de tribulação. Então, eu entendo esse salmista aqui. Tudo estava vindo assim. Ele tem que fazer uns exames, ele tem que... Nossa, ele está entre a vida e a morte. Olha, Janaína, dessa noite talvez ele não passe. Aquele negócio todo e eu lá louvando. Eu estou igual esse salmista aí. E eu sei o tamanho do olhar de loucura das pessoas para a gente, assim, que olha e fala assim, você é louco? O que é isso? Mas isso satisfaz o meu coração e isso agrada ao Senhor. E eu me agrado em agradá-lo. Porque Ele é lindo. Não tem outra explicação. Então, a maior libertação que existe é a libertação de saber que a minha segurança está no Senhor e conhecer a Deus e me satisfazer na alegria de estar na presença dEle. Quer libertação? Você não vai ter que fazer algo diferente do que ter uma vida santa, pura na presença de Deus. Especificamente eu falei de uma música, mas não precisa ser música. Vida. Porque uma música é um momento maravilhoso na presença de Deus. Mas uma vida é um pleno louvor, com uma harmonia de céus. Você se une ao som das estrelas. Vocês já viram as estrelas cantando? Também tem no YouTube, é lindo. Quando você junta o som das baleias com as estrelas, fazem umas coisas assim. Toc, 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 toc. Isso faz, não tem sentido. Quando junta os sons da baleia, só o da baleia, com o das estrelas, com um grupo de pessoas cantando, com mais outros sons que eles buscaram lá na internet, vocês não têm ideia da musicalidade disso. Fantástico. Então é isso que Deus está buscando. Continuando, Salmo 36, eu vou gastar esses salmos aqui. Salmo 36, o último que nós temos aí agora. Mais um último leitor. Agora um homem, pastor. Por favor. Que as meninas já foram premiadas aí. Então, Gustavo. Gustavo, vamos ler. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da sua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Todas as figuras aqui são imensas. Céus, nuvens, montanhas, abismo profundo. Quer ver outra aqui? Sombra das suas asas. Eu lembro de Isaías entrando no templo e a aba da veste de Deus cobriu o templo. Gente, barra, aba, aqui ó, a barra da roupa de Deus. E Isaías caiu com a boca no pó. Tamanha foi a visão, e ele nem viu a glória de Deus, porque nenhum homem pode fazer isso. Moisés pediu, atrevido Moisés, né? Eu acho interessante Moisés, mas ele queria ver a glória de Deus. Ele foi experimentando a glória de Deus, ele falou assim, eu quero mais. Mas Deus falou assim, não, filho, você vai morrer, você é pecador.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou te enfiar na fenda da rocha. E ele enfiou a cara de Moisés na fenda da rocha. E falou assim, eu vou passar, você vai estar de costas. E só o esplendor da glória de Deus, Moisés desceu brilhando lá no monte. A face dele brilhava. Desceu maravilhado. Agora vocês pensam. Pensam como Deus é maravilhoso e majestoso. E singularmente, nós não nos maravilhamos com isso? Nele está olha outra figura enorme, manancial. Manancial é uma ideia de uma coisa assim que flui grandiosamente. É isso que Deus tem proporcionado para nós. Pequeno nunca foi. Pequeno é a visão que nós temos da glória de Deus. Porque pequeno nosso Deus nunca foi. E por mais que a gente fale, mas eu já fazia isso, Janaína, mas eu quero te incentivar a fazer mais. E mais, e mais, e mais. Até o ponto que você fica tão entusiasmado e tão verdadeiramente satisfeito nessa graça de Deus, que as crianças vão olhar e falar assim, tia, o que você tem? Eu quero. Tia, você não fala do evangelho automaticamente, eu quero isso daí? Porque se você falar no automático, ele vai virar e falar assim, meu desenho animado está mais divertido do que isso aqui lá em casa. Ele vai achar que o que ele tem é melhor do que o que você está oferecendo. Muitas vezes a gente vive uma mediocridade na nossa vida cristã. E eu não estou falando só de ficar assim, eu estou falando de, gente, eu aumentei aquela palavra e escapou, é pecado. O que eu faço? Pedir perdão para o meu aluno. Ele vai chegar e falar assim, eu nem percebi. Mas eu sei que é pecado. Então eu vim falar com você. Eu exagerei, eu aumentei. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aquele negócio horrível que puseram na cabeça da gente. E eu fui contar uma história para você e aumentei. E isso é pecado, essa coisa de quem conta um conto, aumenta um ponto, é pecado. É mentira, é exagero. Aí eu vim com isso e aí eu falei exagerado para tentar ganhar a sua atenção numa coisa que não é verdadeira e eu quero pedir perdão. E aí ele vai virar e falar assim, que é isso? A pessoa se humilhou na minha frente, sou uma criança. Eu quero isso. Eu quero ser uma pessoa como essa pessoa. Então a vivência nossa diante de Deus, mais do que ver maravilhas ou fazer maravilhas. E para encerrar agora, eu gostaria de passar alguns recursos para vocês. As crianças não só gostam de ouvir da glória de Deus, elas vão se maravilhar, como se Deus dá criatividade para a gente. Então, eu quero propor para vocês que vocês usem dessa criatividade com material muito barato. Por quê? Porque quando eu faço isso... Peraí, que ela tá aposentada, já tem algum tempo que eu não uso ela, tadinha. Que dozinha da minha mão, da minha boquinha. Quando eu faço isso para a glória de Deus, eu louvo ao Senhor. E aí... O versículo está colocado de cabeça para baixo, a professora não percebeu. Pois em ti está a luz da vida, e na tua luz vemos a luz. Salmos 36, 9. Desculpem estar de cabeça para baixo, tá? A pessoa não percebeu, mas vira. Aí, eu peço perdão. Não é uma coisa de inerrância, tem que estar virado da maneira certa. Mas assim, você ensina a falar das grandiosidades, das maravilhas do Senhor com papel, cartão recortado com uma cartolina colocada aqui atrás. Você também ensina as crianças que, conhecem? Não? Conhece? Esse aqui é o Paulinho. Mas o Paulinho, ele é um menino. Tem um Paulo aí? Eu ainda falei assim, eu vou tentar um nome simples, mas não muito difícil. O Paulinho é um menino que toda vez que a mãe dele fala assim, filho, você tem que ser obediente. O Paulinho já conhece Jesus, sabe que tem que honrar a mãe, mas na hora ele perde a cabeça e se ira. Ai, mãe, eu não acredito, de novo, mãe. Você vai ensinar para a criança sobre a ira. Fala assim, ele não deveria ter se irado com a mãe dele. Por quê? Porque a mamãe e o papai têm que ser honrados. Porque isso faz parte do mandamento de Deus. E é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:1 repete o que diz Êxodo. Porque quando a gente ira, como o Paulinho, a gente perde o controle.
a gente fala o que não deveria. A gente faz o que não deveria. E a gente deixa de glorificar a Deus e honrar os papais, as mamães. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Outra coisa, você pode usar... Esse daqui eu peguei da própria PEC. Mas você pode usar visuais como esse daqui para falar João 3,16. Vamos falar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A criança não sabe ler, mas você usa gravuras. Você vai pegar o versículo e vai usar gravuras. Muito, muito, muito importante. Outra coisa que, só para encerrar aqui com vocês, isso daqui me encantou. A escola cristã contratou um mágico e um palhaço para divertir as crianças no Dia das Crianças. Até se explicou que o mágico que estava apresentando, ele mesmo explicou, achei o máximo. Ele chegar lá na frente e explicar que aquele mágico de Deuteronômio 18, 10 e 11 não tinha nada a ver com ele. Que ele era um ilusionista, que trabalhava com material, que causava... Ele tinha agilidade nas mãos, mas que não era o mágico que está descrito lá em Deuteronômio. Achei o máximo ele ter como explicar. Isso daqui é o traca-traca, ou escada de Jacó. Alguém conhece? Com ele a gente conta histórias. Então vá atrás, tem no YouTube, traca-traca ou escada de Jacó. Com isso aqui você consegue contar histórias, porque ele é um brinquedo de madeira ligado por cordas, mas ele dá uma sequência de histórias intermináveis, que pode ser usado por vocês para ensinar sobre a palavra de Deus.